Bom, a Marilene entrou. Marilene, boa noite. Boa noite, César. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bem. Me diz uma coisa, como foi o webinar que você participou no dia 16 de maio? Então, foi bem bacana, viu? Nós discutimos escola do futuro, discutimos numa perspectiva do ensino superior, mas também dentro do papel do professor nessa escola do futuro. Certo, Então, com olhares assim do espaço físico dessa escola do futuro, mas também como que o professor pode atuar nesse espaço físico. Então foi bem interessante. Interessante do ponto de vista da discussão e interessante também do ponto de vista do instrumento, né? Do webinar certo. ser um instrumento novo. Tinha 5 participantes no webinar. É, tinham 5 participantes, mas um era mediador. Ah, bacana, bacana. Parabéns pelo evento. Obrigada. Eu não pude acompanhar, mas depois, quando vocês disponibilizarem nas redes sociais, eu vou Tá ouvir, certo, ok? tá Bom, certo. aos que estão entrando agora, boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Papo pelo Caminhos. O Instituto Caminhos da Mata trabalha com saúde ambiental e sustentabilidade. Já capacitamos mais de 8.500 profissionais na área de meio ambiente. No momento, Marlene, o Instituto está trabalhando principalmente em home office, né, com a maioria das instituições pelo planeta, mas lá no nosso site do Instituto, né, nós temos alguns trabalhos que podem ser feitos, né, de maneira remota, de maneira virtual. Temos lá na área de membros dinâmicas para verificar os nossos hábitos em relação ao meio ambiente, como a pegada ecológica, o teste ecológico adaptado. É bastante interessante. Quem tiver disponibilidade, entre lá no nosso site e faça. Temos também orientações, né, como escrever projetos de pesquisas, como trabalhar um estudo de meio, um trabalho de campo em parques nacionais, reservas biológicas, ecológicas, ou mesmo adaptado numa praça, lógico que não nesse momento necessariamente, uma vez que a maioria está em confinamento. Temos aulas práticas, artigos, entre outros. Então, vale a pena dar uma entrada lá no nosso site. E, Marilene, em relação aí às dificuldades que algumas comunidades têm em São Paulo, mas em outras regiões do Brasil e do planeta, nós estamos com uma segunda edição, uma segunda turma de um curso online, um curso de pandemia, impactos sociais, econômicos e ambientais, pesquisas e possibilidades de prevenção. É um curso bastante dinâmico, atual, e ele visa dar algumas dúvidas, algumas informações gerais que as pessoas têm em relação às questões ambientais, sociais, econômicas relacionadas com a Covid-19. Dessa vez nós estamos com uma parceria com o Projeto Saúde e Alegria, e aí é um valor cobrado, simbólico, e todo esse dinheiro vai ser doado, então, para essa entidade, que é a campanha Com Saúde e Alegria Sem Coronavírus, lá em Santarém, no Pará, a região norte do país, indígenas, e a sociedade está com grandes problemas, grandes dificuldades, não que aqui em São Paulo e em outros lugares do mundo também isso não, infelizmente, não ocorra no momento. Mas temos informações mais detalhadas no site do Instituto Caminhos da Mata. A nossa live de hoje, o tema é aula remota de educação física escolar. A convidada é a professora doutora Marilene Garcia. Marilene, eu vou falar um pouquinho aqui da sua trajetória. Se faltar alguma coisa, me avise, que são tantos fatores aqui. Bom, a Marilene é graduada em Educação Física pela FEFISA, graduação também em Pedagogia pela FIX, fez uma especialização em Psicopedagogia pela PUC São Paulo e também mestrado e doutorado em Educação pela PUC de São Paulo. É docente universitária,
É coordenadora de projetos de educação, pesquisadora institucional e parecerista de trabalhos acadêmicos, né? E também produz materiais didáticos para o ensino superior. O signo e o time eu não vou falar no momento, Marilene, no final eu posso até falar. Marilene, faltou alguma coisa? Não, só que do programa do mestrado e doutorado é de educação, mas dentro do programa de psicologia da educação. Ah, bacana, bastante interessante. Obrigado por complementar. Para os que não me conhecem, eu me chamo Júlio César Rosa, eu fiz biologia na UNG, fiz uma especialização em vigilância sanitária na USP, fiz mestrado e doutorado em saúde pública na USP e sou consultor ad hoc na FACEP, que é a Fundação de Amparo à Ciência e à Tecnologia no estado de Pernambuco. E sou sócio fundador do Instituto Caminhos da Mata e também docente, como a Marilene aí, tem uma trajetória significativa de alguns séculos. Bom, mas enfim, retornando, né, à questão da aula remota, que ocorre em vários países no planeta no momento. O primeiro caso, né, da Covid-19 pelo SARS-CoV-2 foi reportado no dia 31 de dezembro, em Wuhan, na China. E aqui, o que aconteceu no Brasil? Né? Um paulista viajou lá para a Europa, mais precisamente na Itália, e quando ele retornou, ele foi identificado no dia 26 de fevereiro com Covid-19. Aí no dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde decretou pandemia, e aí em seguida, no dia 13 de março, né, aqui no Brasil, teve o primeiro caso de transmissão comunitária, ou seja, ninguém viajou para o exterior e não sabia a origem da contaminação. Em função desses acontecimentos, no dia 23 de março, as aulas presenciais das escolas do estado de São Paulo foram suspensas por tempo indeterminado. E aí outros estados, posteriormente, chegaram, né, no mesmo desfecho do estado de São Paulo. Marilene, como criar condições mais favoráveis para a aula de educação física na quarentena e no ambiente? Como isso pode ser feito? Então, em primeiro lugar, quero te dar parabéns para a equipe do Caminhos da Mata pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Eu sou uma defensora, você sabe, do meio ambiente também, sobretudo Sim. na questão dos animais, né? Então, Sim. eu acho sempre bacana essas questões ambientais. Bom, então, o que aconteceu? Você lembrou bem. Nós começamos aqui em março, então as escolas tinham uma rotina, estava tudo caminhando, as pessoas dentro da escola, o sinal tocando, as trocas de aula, enfim, a rotina da escola, e de repente, de uma hora para outra, tudo muda. Tudo certo. Mudou, as pessoas tiveram outra rotina. Isso teve um impacto na escola, em todas as disciplinas da escola, em todos os níveis da nossa educação, seja no ensino básico, seja no ensino superior. Nós estamos falando aqui, sobretudo, no ensino básico. Então, isso teve um impacto em todas as disciplinas, porém, no caso da educação física escolar, o desafio foi maior. Por quê? Porque a educação física ela é uma disciplina que tem a maioria das aulas ocorrem num espaço aberto. A maioria das aulas ocorrem na quadra esportiva da escola ou nos espaços que a escola tenha, no pátio, nos lugares abertos. Então, no caso da educação física, esse impacto, esse desafio para os professores, ele ficou maior. Porque como que o professor vai lidar agora, né? Como que o professor certo. Numa aula remota? Então, isso ficou um pouco mais difícil. Isso requer um pouco mais de criatividade do professor, isso requer um pouco mais de retomada do seu planejamento, um rever maior dessas práticas. Então, é um desafio maior dentro da educação física escolar. Lembrando aqui que a educação física escolar, Júlio, é por isso que eu falei para você aqui da questão da psicologia da educação. Porque Sim. eu vou falar bastante da educação física escolar aqui,
voltado para a concepção do que eu estudei dentro da educação física escolar, do psicólogo do desenvolvimento, que é o Vallon, que ele enxerga o movimento humano de uma forma integral. Então, o meu olhar dentro da educação física escolar está muito voltado para a proposta do psicólogo francês e teórico do desenvolvimento humano, que eu estudei bastante na psicologia da educação, que é o Henri Vallon, e também voltada para as concepções da educação física aqui no Brasil, que é do professor João Batista Freire e do professor Mauro Betti. Então, certo, são esses os meus norteadores da educação física, tá? Então, nesse sentido, o que nós entendemos da educação física escolar? Que ela não é uma prática que vai trabalhar só o físico. Ela não tem um olhar só de rendimento motor, de olhar esse movimento como uma qualidade de trabalhar só o aspecto da quantidade, de se você vai melhorar sua musculação, a quantidade de exercício, etc. Nesse sentido, o professor vai trabalhar esse movimento, que é o objeto de estudo da educação física escolar, dentro de um aspecto de desenvolvimento integral, de aprendizagens integral. Então, o que acontece depois que houve a pandemia? O professor, ele precisou rever esses planejamentos que ele já vinha trabalhando na escola, né? Porque ele tinha um planejamento, esse planejamento ele não será descartado, não foi descartado, provavelmente. Ele continua a trabalhar com essas propostas, porém propostas que serão mais adaptadas dentro de uma nova realidade. Qual é a nova realidade? Com estratégias agora tecnológicas e metodológicas. Então agora ele tem uma outra realidade de participação e de olhar com esse aluno. É um novo desafio. Sim, interessante. Um desafio para os alunos e para os profissionais, como você colocou. E nós observamos vários especialistas, né, falando de áreas diferentes, falarem da questão do acesso às mídias digitais. Às vezes, profissionais e alunos não têm uma internet de boa qualidade, mas o consumo, por outro lado, aumentou de forma significativa e, às vezes, a internet cai. Às vezes não tem um notebook, um smartphone, ou, enfim, um celular adequado, como boa parte dos estudantes que nós observamos na cidade de São Paulo, da rede pública, municipal e estadual, bem como outras cidades do Brasil e do mundo. Então, há uma série de dificuldades e são grandes desafios, como você muito bem colocou.